dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Henrique Corrêa, sou estudante do curso de Física da Fundação Universidade Federal de Rondônia e também integrante do grupo PET Física, também da Universidade Federal de Rondônia. E hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula de Lei de Snell, ou também chamada de Lei da Refração. Vamos ver um pouco da história, só para a gente ficar com uma afinidade no conteúdo. Então, a Lei de Snell, ou Lei da Refração, ela tem esse nome em homenagem ao matemático e cientista neerlandês chamado Willy Snellius. Ele é acreditado por formular essa lei que descreve o comportamento da luz ao passar de um meio para o outro, com diferentes índices de refração. Esse nome, índice de refração, a gente vai ver já já. Bom, para a gente começar nosso estudo breve e bem simples e rápido sobre Lei de Snell, a gente tem que ver primeiro um gráfico. A nossa primeira seta que vem de cima ali é o que a gente chama de raio ou luz incidente, certo? E ele vai entrar sempre na origem ali para facilitar os cálculos para a gente. E ele vai fazer um ângulo com a reta normal, o eixo Y. Esse ângulo é sempre com a reta normal e não com o eixo X, o de baixo ali. Então ele vai ser um ângulo θ1 e ele vem de um meio N1, né? E vai entrar para passar por um meio N2, certo? Quando ele passa por esse meio N2, ele vai ter uma refração. Vai acontecer, ele vai ser refratado e vai criar também um ângulo θ2 com a normal ali, certo? E então a gente tem essa fórmula aí, pode tatuar ela, pode gravar, não muda. Ela é essa daí para qualquer questão que vocês forem fazer de Lei de Snell, essa daí é a nossa queridinha. Então, ó, quando a gente tem N1, que é o nosso meio 1, vezes o seno do nosso θ1, ou seja, do nosso ângulo que a luz incidente faz com a normal. Ah, tá, e o raio que sai ali a gente chama de raio refratado, ou luz refratada também, mas é mais chamado de raio refratado. Então, o N1 vezes o seno do primeiro ângulo do raio incidente, o θ1, é igual ao N2 vezes o seno do θ2, que é o raio refratado. Então, onde o N1 é o índice do meio incidente, então, essas questões de índice sempre vai ser dado. Por exemplo, a gente sempre adota que o índice do ar é 1, certo? O índice da água é 1,33 e assim por diante. Então, o θ1 do raio incidente com a normal é o ângulo do raio incidente com a normal. O N2 é o índice do meio refratado. O θ2 é o ângulo do raio refratado com a normal. Bom, com isso a gente pode calcular as questões se vocês precisarem de lei de Snell. Bom, quais são as aplicações da lei de Snell? Eu trouxe algumas aplicações aqui. A primeira aplicação é na óptica, é a lei fundamental na óptica para entender como a luz se comporta ao passar de um meio para o outro, como, por exemplo, do ar para a água ou para o vidro. Por exemplo, quando um experimento muito legal de fazer é pegar um copo de vidro com água e colocar uma caneta dentro dele e a gente olhar ele na mesma altura e vamos ver que a caneta tem aquele sentido, ele dá uma quebrada, né? Nesse sentido aqui do gráfico. A caneta vai ficar parecendo que ela quebrou e ela vem justamente da lei de Snell, é aí que a gente pode observar de uma forma muito simples. Fibras ópticas estão uma coisa que é muito boa aí, uma aplicação ótima que a gente usa no nosso dia a dia para ter internet mais rápida, Então, as fibras ópticas, a luz viaja através dos cabos ópticos e sua direção é controlada usando a refração. A lei de Snell é fundamental na compreensão e na criação dessas tecnologias usadas em comunicações e transmissões de dados. Então, olha aí a física fazendo nossa internet ser muito mais rápida. Então, atmosfera e refração celestial. Então, a atmosfera terrestre refrata a luz, influenciando a posição aparente das estrelas, planetas e outros corpos celestes. A refração atmosférica é fundamental para a correção das posições observadas na astronomia. Então, quando a gente observa uma estrela, observa a Lua, por exemplo, algo mais longe, ele não está realmente naquela posição, porque está acontecendo uma refração com a luz que incide daquele objeto, certo? Então, quando a gente vai trabalhar com astronomia, a posição real daquele objeto tem que ser levada em consideração a lei de Snell para se calcular certinho, certo? Então, temos essas três aplicações para a lei de Snell e eu agradeço vocês por assistir o vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, comente se você tem alguma dúvida que nós vamos tentar ajudar. Então, eu agradeço ao PET Física Uni, a Fundação Universidade Federal de Rondônia e o Programa de Educação Tutorial. Obrigado.